Teve pouquíssima experiência. 40 com jogadores profissionais. Não é uma terceira. Se for, vai ser a terceira. Ele tem 42 anos, treinou time de base do Juventude, do Inter. No Inter, ele teve a sua primeira experiência profissional entre 2011 e 2012, como interino. Foi pro Corinthians, treinou os times de base, foi 2 vezes campeão da Copa São Paulo, jogou em 4 finais, 2 vezes foi campeão. Ele chegou a ser emprestado pelo Corinthians ao Bragantino, vocês lembram disso? O Corinthians emprestou o Osmar Loss para ser técnico do Bragantino na Série B. Exato. Teve uma sequência de derrotas e caiu. Então, assim, assumir o Corinthians agora será a terceira experiência profissional dele. Mano, Tite, Carille e Osmar Loss agora, se for realmente o sucessor, são profissionais com perfis diferentes, que utilizaram táticas diferentes. Se a gente pegar Mano Menezes, Tite, Carille, o esquema foi mudando também. Mas é aquela ideia do conceito de jogo. Sim. O que não pode é fugir disso. Sim, exato. Isso, sem dúvida. Eu acho que esse é o ponto de partida primordial. E o Corinthians vai acertar pensando nisso, se mantiver o Osmar Loss. Né? Eu não acho nem que é uma dúvida, para ser bem sincero. Eu também acho que não. Até pelo que o mercado oferece, ou deixa de oferecer. Assim, e pelo que você aprende com os erros. Quais foram as grandes derrapadas no Corinthians nesses últimos 10 anos aí de uma sequência de trabalho? Cristóvão, Adilson, foi o Osvaldo. Foi quando saiu dessa linha. E aí foi um desastre. Aí os próprios jogadores chegaram e falaram, não vai dar. Só que aí tem um fator que é fundamental para entender o Carille. O Carille aprendeu tudo isso. Ele aprendeu o Corinthians que deu certo e o Corinthians que não deu certo. Então, se o Carille ficou 9 anos antes de assumir. Então, ele viu as ideias do Mano, que ele reconhece, que o levou para o Corinthians, que permitiu a ida dele, as que deram certo, as que não deram tanto, as do Tite, a mesma coisa, e, paralelamente a isso, acho que ele vai o quê? Como eu resolveria tal situação? Poxa, desse jeito, como resolveu o Mano naquela, o Tite, eles foram bem, ou aqui poderia ter ido melhor. São 9 anos. O Loss fez isso com o Carille 1 ano. E ele é um cara que veio no Corinthians, no caso da base, Bragantino, mas basicamente o quê? Dos times São Paulo. Da formação do Corinthians. Teve e agora ele virou. Uma ida e uma volta. Ele foi pro time principal, depois voltou, assim como jogador, né? Subiu, depois voltou e depois até subir. Agora, o Loss é um acerto do Corinthians, se for a escolha. Não é a certeza. Isso, certeza não, exatamente. Certeza nesse caso, e como o Carille não era certeza, o Carille no dia da estreia, a coisa mais legal do mundo é que falou o Flávio Adalto meia hora, o Carille 5 minutos, porque, claro, o Flávio mesmo aqui veio e explicou, falou, ele tirou um pouco o foco, né, porque era um Corinthians assim, incerto, era um Corinthians num momento, vamos dizer, numa de suas crises, né? Como é que eu resolvo essa situação? E é o Carille que puxa os Osmar Loss pro profissional. E aí deu tudo certo, né? Deu tudo certo, funcionou, mas assim, não quer dizer que exista lá uma fábrica de treinadores, né? E aí tem uma produção em massa. Isso talvez, acho difícil, mas que existe uma linha, existe. E essa linha pode ser seguida. O que o Corinthians não pode errar, isso o Corinthians não tem o direito de errar, é no perfil da escolha. Sim. Se o treinador vai ser, como disse o Paulo Andrade, se ele vai ser um bom gestor no grupo, talvez o Carille seja um dos melhores. Exatamente. E não sei como é que é o Loss. Quer dizer, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Então, isso é super importante. A gente está vendo o Tite, que é uma dessas, talvez seja a melhor escola para o Carille, ele tem aprendido muito. Mas, como isso vai avançar, o Corinthians só não pode errar no perfil. Porque o Corinthians sabe o que funciona e o que não funciona. Escolher um treinador do perfil que não funciona, que você vai dissolver a equipe, que ela vai deixar de marcar como marca, que seus jogadores perderão aquela atitude que tem hoje, que ela é reconhecida dentro do estilo que agrada ao Corinthians e trouxe resultados. Se é o melhor ou não, para cada clube tem o melhor. O certo, o errado, depende de cada clube. A questão é, para o Corinthians e para o corintiano deu certo. O Corinthians não pode errar. E já errou. Sim. O Corinthians já teve lá Mano, teve lá Tite, e quando escolheu fora do perfil... E o Carille é bom lembrar que caiu no colo, né? Depois de algumas recusas. Sim, exatamente. Né? E vale lembrar também que as coisas foram acontecendo, foram dando certo, evidentemente por competência do Carille, ele foi campeão paulista, e aí ele ganhou confiança para continuar. Se de fato o Carille for embora, se de fato for o Loss que for assumir, essa remada é a mesma remada que ele vai ter que fazer, né? Não vai poder
tropeçar no começo, não vai poder ter uma eliminação complicada na Libertadores. Vai E ter com um time inferior ao do Carille do ano passado. Esse é um ponto. Mas, assim, como caminho, acho que me parece claro que seria o mais natural. Até dando uma filtrada nas mensagens que começam a chegar, até de corintianos mesmo, a preocupação é, poxa, o Carille tirava desse grupo de jogadores, pela qualidade que tem, o máximo que eles podiam dar. Verdade. Pode pintar qualquer um outro que não vai conseguir fazer a mesma coisa e o Corinthians tende a não despencar, que é uma palavra muito forte, pejorativa, até foi usada pelo Renato e virou motivação para o Corinthians no final das contas no ano passado. Mas pode perder o ritmo que vem apresentando nos últimos anos. Pode ficar com as limitações um pouco mais escancaradas. Perfeito. Né? Acho que essa que é a questão. Exato. Se a gente pensar um pouco, até nessa questão de assinatura mesmo, saiu o jogo no final do ano passado, a gente passou janeiro inteiro discutindo aqui, quem vai ser o 9? Quem vai ser o 9? Quem vai ser o 9? Aí chegou uma hora que ele percebeu, né? Putz, não vai ser ninguém, né? Não vai ser ninguém que tá aqui. O que eu faço? Vou inventar alguma coisa aqui. E inventou e o time tá jogando assim até hoje. Hoje, sem o 9, fez 7 gols, né? Porque ele tem o Jadson fazendo 3, porque ele tem... Ele vai perder o Maicon, o Corinthians vai perder o Maicon, que é uma perda muito importante, não pode ser subestimada. Né? O Maicon foi muito importante hoje na produção ofensiva do Corinthians. Esse vai ser um problema, mas ele consegue achar soluções, né? E nessa questão de gestão de vestiário, ele deu uma segurada no garoto, no Matheus Matias, que chegou meio para falar, não, eu posso jogar assim e tal, meio que colocou as manguinhas de fora em rede social. Ele no primeiro momento segurou, depois defendeu, quer dizer, ele é bom nessas coisas, ele consegue manter todo mundo ali motivado e desafiado ao mesmo tempo. Então não é uma perda fácil. E assim, por como o dia foi caminhando, né, até surgirem as primeiras declarações dos pais dele, depois que falaram com ele, falaram, a gente falou com ele e realmente não tem como não ir. Então, nesse aspecto, a gente não está mais tratando de uma hipótese remota, né? A gente está tratando da maior probabilidade. Embora nesse momento, a surpresa já é ele ficar, Carille, publicamente tem tratado como uma hipótese. Então. Não, vou pensar, realmente, o meu Mas é interessante o Léo contextualizar, porque essa entrevista em Sertãozinho, feita por uma equipe de reportagem da Rede Globo, é muito importante, marcante. Né? O pai dele disse que, falando com ele por telefone, ouviu, olha, vai ser difícil recusar. Poxa, né? O pai dele, seu Joaquim, pai do Carille. Sim. O que não sabe, assim, até que ponto o Corinthians está disposto a concorrer é uma concorrência sempre abaixo, né? Assim, concorrer não há concorrência. Agir. Quanto ele vai tentar. E quanto o Corinthians, assim... Porque assim, tem duas formas. Uma é, olha, vamos conversar? A minha oferta é essa, o tempo de contrato eu posso esticar, posso chegar nestes valores, é o máximo. Te interessa? Essa é uma postura. A outra é, eu não tenho como concorrer e nem apresenta nada. Agora, acreditar que tem uma linha de produção lá dentro e que saiu esse, bota o outro e vai ser a mesma coisa, já é começar a acreditar num futebol que não existe, porque você não encontra olhando para os seus rivais, né? Essa fábrica de treinadores. É o que todo mundo está querendo. Guardado as devidas proporções, Calçade. Essa história da linha de produção, muda as peças e a coisa continua, foi exatamente o que o Juvenal Juvencio acreditou no São Paulo. É verdade. Quando ganhou tudo, virou soberano, não sei o que, falou, não, aqui é assim, vai saindo as peças e as coisas... é mais importante que qualquer coisa. E aí foi saindo todo mundo da estrutura do São Paulo. Perfeito, acho que é válido. É exatamente isso, assim, qualquer um toca, porque nós somos ótimos. Isso. Aí é o começo do fim. Pois é. É o começo do fim. Mas pode ser, como vai ser a abordagem e a relação com o clube, ele pode simplesmente falar, bom, por X ou por Y eu acho que vale a pena, e vai embora. Porque o retorno dele ao futebol brasileiro, seja no mês que vem, no ano que vem, daqui 3 anos, será com este patamar que ele tem hoje? Ele vai sair... Ele vai chegar ótimo, então ele vai para um lugar que não vai desgastar a imagem dele com nenhum resultado. Ninguém vai ter a menor ideia do que ele vai estar fazendo lá. E vai aumentar, e aí o mundo árabe é louco, esses caras são loucos e tal. Agora, não é a maravilha que parece ser. Sempre assim, a proposta, o dinheiro é sempre bom, mas assim, se os
se vão te manter no cargo, se você vai conquistar o objetivo que eles estão imaginando. Estão gastando grana, se você vai ser demitido também, como outros já foram, se você vai receber, e como é que vai ir, né? Campeão da temporada de 2017-2018 na Arábia Saudita, era treinado pelo Ramon Dias, treinador argentino, campeão da Libertadores da América pelo River Plate, foi demitido na reta final da temporada e o seu assistente técnico argentino que comandou a reta final. É um time que tinha a comissão técnica montada pelo Ramon Dias, jogadores conhecidos, Carlos Eduardo, para quem gosta de futebol internacional, que jogou no Nice, no Porto, tá lá. Que não é o que jogou no Flamengo. Não. O Rubem Kazan, o Hoffenheim, não. É aquele Carlos Eduardo que fez um golaço jogando pelo Nice uma vez, na temporada 2014, 2015, se eu não estiver enganado. Mas não tem nenhum medalhão, nenhuma estrela na equipe, não. Certamente teria condição também de contratar 1 ou 2 jogadores do Caribe. Agora, os colegas do UOL disseram que o Rodriguinho poderia ser um deles, também, né? Pra aumentar a desgraça. Aí realmente. Agora, os corintianos mais otimistas só falam, não, tudo bem, o Carille vai agora, a gente fica com o Osmar Loss e tal, e depois da Copa o Tite volta. Eu já ouvi isso também pelos corredores aí. O Tite já volta depois da Copa. Tite já demonstrou publicamente, inclusive foi no Bola da Vez pra gente, né, que ele pretende ficar na seleção brasileira. Não tá pensando nisso agora, mas a gente também sabe pelos bastidores, o Tite não quer sair da seleção brasileira. Cai nas quartas de final. Tudo depende do resultado. Exatamente. Tudo, e do contexto. Até da forma. Não só resultado. Exato. Ganhando ou perdendo. Do jeito. Exato. Mas aí também o pessoal já tá querendo... Porque até o ganhando tem, historicamente, depois que você já ganhou a Copa, o que mais você vai querer, né? Isso é o contexto brasileiro, porque aqui logo... Tá lá. Ele tá lá, ele chegou mais 4. 2 dias, ele chegou em 2004, em 2006 já era assistente do Clisma, em 2004 ele chegou. Ele tá com 14, ele vai para 18 anos, porque ele renovou até 22, né? Já é o treinador com a maior longevidade. O contexto dele pouco importa, se ele... O contexto alemão sempre foi assim, né? O contexto alemão é um pouco diferente. Décadas também, é normal o cara dirigir a seleção 10, 20 anos aqui. Quem emplaca 2 Copas, o Tele emplacou, mas não ficou direto, né? Não ficou direto, ele emplacou como salvador da pátria em 86. Exatamente. Ó, eu estou acompanhando aqui a entrevista, a parte mais importante já foi concedida pelo Carille. Ele disse, eu estou muito tranquilo, não é a primeira proposta que aparece e ainda não apareceu oficialmente. Palavras dele lá na Venezuela. E aí fez uma brincadeira em relação ao dinheiro, muito dinheiro, ele disse, por um caminhão de dinheiro eu não saio, mas se aparecerem 2, aí a gente conversa, fez o pessoal rir. Então, assim, foi o que disse o Carille agora há pouco a respeito da possibilidade da saída do Corinthians. Disse que não tem uma proposta oficial e que estou tranquilo, quer dizer, já lidou com isso antes, houve a sondagem do Atlético lá atrás, por exemplo, né? Então, quer dizer, foi o desvio do Carille na entrevista coletiva até depois porque do nesses jogo. casos também, para sair a proposta oficial, você primeiro ouve o sim. Você não vai fazer uma proposta oficial por nada. Você tem que ouvir que o cara está interessado. Exatamente. Esse é um ponto. Outro nome cotado pelo Al Hilal é o Jorge Jesus, do Sporting. Sim. E todo mundo sabe o que aconteceu no Sporting nesse final de semana. O pessoal está louco para ir embora. Agora, a resposta... O jogador batendo em... A resposta do Carille não quero dizer que o desfecho será o mesmo, mas guardando as devidas proporções, é um pouco na linha da resposta do Rueda para o Flamengo. Não falou não. Não falou, não, eu não vou, eu serei o técnico do Corinthians. Cara, depende. Se os caras chegarem aqui com 10 caminhões de dinheiro, eu vou. Né? Ele não é... Daí ele fala, eu não quero... Porque em determinados momentos o cara fala, importante eu não quero nem ouvir. Eu não quero nem ouvir qual é a proposta. Exatamente. Eu contrato com o Corinthians, vou ficar até o fim do ano, tem a Libertadores. Como ele fez com as outras. Como ele fez com as outras. Tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Agora já... A conversa já é um pouco diferente, né? Porque pode ser também uma reunião, o seguinte, essa daqui pode ser o acúmulo de propostas durante o período que ele mesmo reconhece e fala assim, peraí, já teve... Já passou aí, assim. Aquela, agora tem essa daqui. Então eu vou botar na mesa, vamos conversar, né? Vai recebendo, vai falando não. O marido pode pegar, bom, tem tudo isso aqui e uma conversa pode mudar o pensamento dele. É engraçado, né, Calçade, que pelas informações até que os pais admitiram, que ele poderia levar vários assistentes com ele, né? 3, né? Eu fico pensando na cabeça desses caras que estão podendo ir. Como é que tá? Então, assim, para entender o que vocês pensam, olhando
para a carreira do Carille, essa transferência. Quando o jogador vive bom momento no futebol brasileiro e sai, a gente às vezes diz, poxa, vai desperdiçar lá 2, 3 anos, com o técnico seria um pouco diferente. Porque a carreira do técnico não acaba. E ele é um técnico jovem ainda. E tem uma outra questão, Paulo, os atritos internos dele com a presidência do Corinthians. Isso é notório. Os jornalistas que trabalham no Corinthians, cobrem o clube no dia a dia, noticiam isso, que o relacionamento dele com a presidência não é o melhor possível. Então, acho que isso pesa também na hora de uma decisão em que você tem 2 caminhões de dinheiro passando na sua frente. É muito dinheiro, Paulo. Confirmados os valores que surgiram, é muito dinheiro. Acima de R$1 milhão por mês ele ganharia. Com a possibilidade já destacada pelo Tirone e pelo Calçade, de você sair em alta e quando quiser vai voltar em alta em um estágio superior. Você vai evoluir, você vai subir na sua carreira. A partir do momento que ele sair do Corinthians, ele sai do Corinthians como técnico campeão brasileiro. Isso. Então, assim, o patamar dele já mudou. Ele é um técnico que, indo trabalhar na Arábia Saudita, no dia que quiser voltar, vai voltar realmente para escolher clube. Gente, o próprio Tite foi 2 vezes pro Oriente Médio e voltou. Quando o Corinthians o trouxe em 2010, ele trouxe do Oriente Médio. Quer dizer, e até o Zé Ricardo, que não ganhou o que ganhou o Carille, a minha impressão é que se ele decidisse ir, ele continuaria sendo lembrado. O Zé Ricardo, que não ganhou o que o Carille ganhou. Talvez Naquele momento ele... Mais que agora, né? A ida congela. A ida congela o momento. E o momento é ótimo. E sem contar que a volta vai ser aquela pega pra capar, né? Porque todo mundo vai querer. E vai se falar, olha, tal time, hein, vai lá buscar o Carille e tal. Vai ser isso. Impressionado. O Carille vai subir, vai pegar aquele lugar do Abel. Isso, o Abel. O Abel ocupou esse posto. O Abel estava nesse posto aí. Qualquer coisa, olha o Abel tá chegando. Mas esse que é o Abel, mas o Abel tem lá no contrato dele que ele não pode assumir clube nenhum até. Quer um exemplo? A própria permanência do Zé Ricardo era uma coisa de. Deixa o Zé Ricardo do Flamengo, deixa ele aí, porque o Abel vai se liberar lá em julho. Ele tem que cumprir o contrato até julho. Ele já saiu do time, mas ele não pode assumir nenhum time até julho. E aí o cara acabou ficando depois, mas tem esse personagem. É porque ainda mais se tratando de um jogador, ainda mais, né? Porque alguns jogadores, quando deixam aqui o Brasil e se escondem em determinados campeonatos, mercados, você pensa, poxa, mas esse cara podia ser convocado para a seleção brasileira, tá abrindo mão disso e vai sumir. No caso do técnico não tem isso. É que a gente discute o valor esportivo dessa transferência. Claro. Se fosse para um clube da Espanha, de Portugal, da Inglaterra, mesmo. Sabe, ninguém discutiria isso. Mas como é um retrocesso esportivo, ele esportivamente não vai crescer na Arábia Saudita. Nada, não vai evoluir. Vai dar uma zerada. Exato. Mas, financeiramente, porque assim, a gente está falando de salário, só que além de salário tem luvas. Sim. E as luvas, você pega, só de luva que ele vai ganhar, você pega, investe aquilo, você tem a sua vida feita. Só de luva. E mantém seu padrão de vida com salário. É isso, esquece o salário que ele vai ganhar. Pega as luvas, põe numa aplicação aqui e deixa. Compra ele. Qual que é a cidade dele? Não é Sertãozinho, né? Não sei se Sertãozinho, agora é Sertãozinho. É Sertãozinho mesmo. Ele vai lá em Sertãozinho, investe metade da cidade lá, com uma usina de açúcar, sabe? Enfim, é muito dinheiro, Olhando para o jogo de hoje, claro, mas o adversário é fraco. É bebedora a cidade dele, não é? Os pais moram em Sertãozinho, mas enfim. Foi o que se pôde arranjar. Era o adversário que o Corinthians tinha para enfrentar e já tinha complicado a vida, repito, dos 2 outros times do grupo, um colombiano, um argentino. Até o começo da rodada estava em segundo lugar. Dentro de casa, em segundo lugar. Ainda tem chance de classificação. Tem, né? Se ganhar, independente, classifica. É que eu jogo na Argentina, mas se ganhar, classifica. Alguns pontos importantes. O Jadson parece estar recuperando a melhor forma, né? Talvez não seja um jogador para quarta e domingo com a mesma intensidade, com o mesmo nível, pela idade que tem e tudo mais. Mas o Jadson descansado
Parece muito aquele Jadson dos bons tempos, em tempos recentes. Do próprio Corinthians em 2015, quando foi tão importante na conquista do título brasileiro. Magic Jadson. É mesmo? 2015 era, não era? Tinha, foi o Lance que colocou na capa, não foi? Magic Jadson. Assim, com quarto e domingo, numa sequência de um mês todo, assim, não é nem para Jadson, nem para ninguém. É assim, só assim, eu não brigo com a ciência. Quem quiser brigar, briga, eu não discuto. Isso é comprovado. Então você pega 8 partidas. Quando você vai para a quarta na sequência, teu índice de... A tua probabilidade de lesão é gigantesca na quarta em sequência. E aqui a gente joga 8 no mês. Então alguns caras, às vezes, eles erram na mão. Essa gestão do tempo ainda o Carille não é 100%. Isso ele sofre um pouquinho. Ele poderia ter feito isso contra o Atlético Mineiro, de certa forma não fez, levou lá. Aí o time aí foi fazer com o Ceará para poder recuperar um pouquinho e subir. A gestão dos minutos, do tempo no campo, ela é fundamental, né? Treinar é tão importante quanto a recuperação. A recuperação do jogador tem a mesma importância. Treinar e jogar sem recuperação, você não vai levar o time para o buraco. E você vai enxergar isso. Como no ano passado, era um time de poucas mudanças e que ele veio, chegou no segundo turno e ele veio assim, como um planador sem motores, ele foi caindo, né, e depois teve que subir. Né, porque ele não tinha essa gestão, era uma gestão mais difícil. Eu acho que o Al Hilal não vai apresentar esse tipo de obstáculo, não. Você vai treinar boa parte do ano à noite para não morrer torrado. Calor, Ramadã. Sim, já o Ricardinho, né, que foi campeão mundial aqui em 2002, jogou no Corinthians. O Ricardinho quando ele contou a vida dele, como é que era a vida de ir em casa, leva o filho na escola, no final do dia, vou lá, treino, tal, volto, e aí aquela intensidade que você sabe como é que é outro mundo no futebol. É o Paulo Calçade no linha de passe. É outro mundo. Foi preciso hoje, tranquilão, piscina, tarde, suquinho, à noite vai no linha de passe. É isso aí. É o Paulo Calçade. É mais ou menos isso. É outro mundo, cara, é outro mundo o futebol. Tanto que importar jogadores desses cenários do futebol é muito perigoso. Tem caras que, sim, a exceção é o cara que vem, esse cara tava bem, né? Impressionante. Mas a norma você acaba se incorporando aquela coisa, né? E é difícil às vezes sair dela. Psicologicamente, o cara fala, eu estou aqui para ganhar dinheiro, né? Não estou exatamente para ser muito competitivo. Tirone, você já chega lá com essa cabeça. Você não chega lá para competir, até porque você sabe que a bola chegou no seu pé, naquele ritmo você já dá um destino melhor, né? Você passa a bola redondinha, vê um tijolo. Quer um exemplo? O Everton Ribeiro, quando voltou. Sim. Voltou, fez alguns primeiros jogos bons, depois sentiu. Sim, exato. Depois sentiu, e agora tá retomando e tal, mas até o cara voltar ao seu profissional no ritmo que se exige aqui, Paulinho, não é fácil. essa é a exceção, não é a norma. É a exceção, não é a norma. A norma é você pegar o Giovânio voltando da China, que demorou, agora tá no time. Tem caras que vêm de China, de Arábia Saudita, de Catar. Então, o treinador, engraçado, o treinador tá livre disso. A China ainda ele continua sendo o mesmo. O nível de competição subiu demais, muito. Na verdade, vai ter 8 chineses na verdade, deixa eu refazer minha frase, que não é o nível de competição. O nível de cobrança nos treinos em alguns clubes, Calçade, na China, é alto por conta dos treinadores estrangeiros. Mas tem um limite ali que o cara lógico, entrando pra jogar. O que eu quero dizer assim, que Paulinho e Renato Augusto tem um nível de treinamento superior ao que se tem na Arábia Saudita. Mas assim, Paulinho e Renato foram com a cabeça de continuar na seleção brasileira. Levaram preparadores físicos. Eu tenho certeza que a hora que o Renato Augusto chegar em Teresópolis, eu posso quebrar minha cara, mas eu apostaria nisso, que os testes do Renato serão testes que vão assustar a comissão técnica, positivamente. Porque o Renato fez o jogo do Renato. O Renato não foi para a China para jogar o jogo do time. Ele se preparou para jogar a Copa. E preparado para jogar a Copa, está muito bem no seu time. Mas o Renato, sim, com o seu preparador, com o seu fisioterapeuta, ele cuidou para jogar um Mundial e manteve-se, né, a ideia, né, de se manter lá no topo. Então, assim, é óbvio que ele levava para o time um ótimo Renato. Se fosse o Renato, assim, eu vou agora me acomodar nesse futebol aqui, ele não teria condição, ele mal andaria. Então, assim, o Renato eu acho que Renato e Paulinho fizeram um trabalho muito forte
primeiro mental, né, deles, com eles mesmos, né? Eu preciso continuar um jogador de alto nível, mesmo jogando com essa chinesada aqui grossa que é o negócio, né? E é uma coisa feia. Sobre o Renato, eu já te adianto que o Kleber Xavier me disse isso. O Kleber foi na China acompanhar o Renato. Qual é o ponto a favor do Renato nessa disputa toda? É aquilo que eu te falei sobre treinamento. Sabe quem é o técnico dele na China? O Roger Schmidt. Ex-Red Bull, ex-Red Bull Salzburg, ex-Bayer Leverkusen. O Kleber falou pra mim, fundamental. Assim, fundamental você ter um técnico como Schmidt na China. Me ajuda. Além da preparação física essa. Sim, se é um treinador local, tá morto. Tá. Fala assim, eu quero jogar a Copa, você me ajuda? Porque você me ajudando, eu vou entregar aqui dentro de campo tudo que você precisar. E vamos embora. Agora, é curioso, voltando só um pouco com relação ao Corinthians, se acontece a saída de um técnico de qualquer outro time brasileiro, a solução nunca seria a que parece que vai ser encaminhada pelo Corinthians se isso acontecer mesmo, né? Vamos lá pegar o Osmar Loz e botar o cara lá, né? Está se tornando no Atlético e no Flamengo. Mais ou menos. No Flamengo ok, mas... Qualquer hora não chega a Jardim no São Paulo? É possível. Não, mas os dois casos se tomaram um monte de não, né? Exatamente. Mas é curioso. Mas o Carille foi assim. Mas o Carille, o Corinthians tomou... Mas agora não teve... Mas o torcedor do Corinthians, não tem um Corinthians falando, não, então traz o Cuca, que ele tá aí no mercado. Não. Nossa, o Cuca é água e óleo nesse momento. Mas isso é muito curioso, né? Se o Aguirre vai embora do São Paulo hoje... Alguém vai falar, não, vamos pegar um técnico... Não tem, vai começar uma procura do zero, né? O Corinthians, toda essa história feita pelo Corinthians, Mano, Tite e tal, que a gente cansou de falar, deu essa maturidade até pro torcedor, né? De não querer inventar, de não querer... E as tentativas recentes que fugiram desse caminho com Oswaldo de Oliveira e Cristóvão Borges. Talvez o Carille tenha ajudado o Corinthians a formar uma convicção que o Corinthians nunca teve. Não, a sequência esse aqui está trabalhando, conhece, até porque é inteligente. Você tem alguém que é assistente, alguém que o Corinthians também via com bons olhos passá-lo de treinador da base para o time, para criar uma comissão técnica, um grupo, né? E então nada como tirar alguém deste grupo para dar continuidade ao trabalho e ter a sua oportunidade. É mais lógico, porque se o Corinthians formou convicção e aprendeu alguma coisa com o futebol que jogou, sabe que não pode mudar. Vem alguém do nada e fala, vamos mudar isso aí. Vamos jogar diferente. Até mudar, amigo. Não é porque vai ter 30 dias, 25 para treinar, que você vai chegar e mudar. Esta forma está consolidada. A menos que o Corinthians tenha amanhã depois muita grana, contrate outro tipo de jogador e você possa mudar a forma de jogar. Mas existem conquistas deste Corinthians que não fazem parte deste Corinthians apenas. Elas fazem parte do futebol que se joga no mundo hoje. Não é que... Porque às vezes, em alguns momentos, a gente erra. O Corinthians. Não, o Corinthians joga um futebol que se joga em vários lugares. Defender-se bem não é o Corinthians. Qualquer time... Obrigação. Uma coisa é você ser o Atlético de Madrid, obviamente. A outra é ser o Real Madrid. São formas diferentes, mas assim, todos querem se defender bem. É que cada um tem armas, outras ideias, armas e orçamentos, né, opostos. Agora, se não parece que esta forma de jogar é uma forma atribuída a uma equipe. Não, isso é um futebol que se joga. Sim. O Corinthians não faz nada revolucionário. Ele defende. Até porque no futebol brasileiro até para alguns, né? Fazer bem, defender-se bem e atacar de uma forma organizada. Então, esse modelo, grosso modo falando, esse 4-2-4 aí já é um pouco mais, né? Sem o centroavante. Sim, mas o que o Calçado está falando, e mesmo com essa alteração na fase ofensiva do Corinthians, quando a gente pega a fase defensiva, o conceito é o mesmo. Sim. As duas linhas. Variou de esquema tático, porque antes com o Tite era um 4-1-4-1, né, com um jogador entre as linhas, mas hoje o Corinthians marca com duas linhas e a gente está falando de compactação, recomposição defensiva, transição, defesa-ataque, ataque-defesa rápidas. Todo time tem que dominar. Exato. Todo time tem que dominar isso. E às vezes o modelo funciona para um, não funciona para outro. O Mano tentou fazer isso no Cruzeiro. Tentou jogar com o Thiago Neves e Arrascaeta ali, sem o centroavante, e não funcionou.
Para ele não funcionou, para aquele time, para aquele elenco, para aquela maneira de jogar não funcionou. Então não é, como vocês dizem, não é receita de bolo, não é falar, não, ó, agora o que vai funcionar é isso aí, tá? Tira o centroavante, ninguém precisa disso, vamos colocar 2 meios mais avançados e não é. O que eu acho legal dessa forma que ele encontrou, e eu acho que é muito o mérito dele, óbvio, mas é o seguinte, a gente aqui no Brasil, nós estamos muito de olho, os treinadores, né? Há mudanças que, por exemplo, a linha de 3, ela voltou, a linha de 3 zagueiros, e que vira 5, né, sem a bola, e 14 depois você vê o Conte, aí você vê o Conte na seleção. Aí os caras da Inglaterra copiam o Conte, os outros técnicos. Os outros vão no Conte, e você começa a ver no futebol inglês, aí aparece um pouco na Espanha, tem na Alemanha, bom, aí vai chegar aqui. Vai chegar, e chega. Timidamente, mas ela chega. Essa maneira de jogar do Carille, não é que ela está presente, aí alguém falou, foi uma saída que acho que ele olhou, assim, sabe, tipo, quando você chega em casa de madrugada, abre a geladeira, né, e fala assim, o que tem? E daquilo que tem, você faz eu sou bom nisso, assim, eu faço coisas maravilhosas. Nossa, mano. Vamos saber. Até porque à noite tem muito programa. Não, até porque eu vou chegar daqui a pouco, eu tô um pouco Você manda no zap o que você tem que eu crio pra você. Tira uma foto, galera. Manda tirar uma foto. Você que está com fome em casa e não sabe o que comer, pro Calçado, no Twitter, no Instagram do Calçado é o Carille da área. No mínimo eu faço aquele mexidão mineiro ali, você vai ver que você gosta. Eu quero ver. Se o Carille ganha, o Gabriel Jesus, papel centralmente titular, o atacante central titular da seleção, ele muda o esquema. Eu não vou pôr, não vou mudar porque eu tenho o Jesus, chegou atrás no horário. É um grandíssimo mérito. Exato. Para o treinador se engessar num sistema, num esquema, é muito fácil. Esse é o ponto que eu, só retomando aquela conversa do começo, esse é o ponto que eu falei, não é... não, a filosofia e tal, também, claro, a filosofia é muito importante, é muito mais simples você encaixar um treinador que não seja maluco de querer mudar tudo e a coisa funcionar, do que você... Como diria o professor Tício, seria adaptabilidade, né? Adaptabilidade, pois é, mas eu acho que tem muitas assinaturas do Carille nessa história. Só uma coisa, agora que pintou essa história do Carille e tal, não sei o quê, eu ainda tenho uma pulga atrás da orelha com relação a isso, dessa negociação que parece que vai se concretizar e tal, mas se ainda não há uma tentativa de melhorar a situação do Carille, melhorar a sua situação. Não estou falando que ele está mentindo, fazendo leilão, nada disso. Mas para essa conversa vir à tona, antes de uma proposta oficial, blá, 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 se não é uma talvez abrindo uma possibilidade de que, olha, talvez... mudando minhas condições aqui. O Corinthians deveria, não sei se estar se mexendo. Nesse aspecto, eu também acho. Mas tudo bem, dívida, estádio... Mas tem todo mundo conhece. Mas a saída tem um custo. A saída tem um custo. Exatamente. A saída tem um custo. Eu acho que o maior perigo que o Corinthians corre é esse que a gente conversou agora, né? De achar que, não, tudo bem, troca aí. É o Carille, mas esse cara aqui chegou, botamos outro aí, vamos resolver. Minimizar. O tamanho é importante. A saída, nas circunstâncias de hoje, por esse ano e meio quase de Carille, ela tem um custo. O custo que ela pode gerar por melhorar um contrato depende, claro, o Corinthians não está nadando em dinheiro, longe disso. Mas pode ser mais barato do que trazer para dentro problemas que ele não tem. Claro, exatamente. Né? Porque, por exemplo, tem treinadores, quantos times não pagam vários treinadores? Você está com 5 treinadores, 4 estão pendurados, que foram demitidos, está pagando picadinho para eles, e o outro que está treinando ali, tem vários, né? E dívidas, isso forma dívida de clube, né? Dívida com o treinador, com o jogador. Então, a questão é, qual é o custo disso? Aquilo que parece ser um gasto além do esperado, que é aumentar ou melhorar o salário do treinador, versus os problemas que você pode ter se não der certo. Então, vamos ver como é que vai ser a abordagem do clube. O clube, a abordagem dele, a gente não conhece. Agora, por motivos diferentes, mas o Corinthians vê um cenário bem parecido com o de 2016, quando saiu o Tite, né? Depois de ter conquistado o título em 2015, começa o Campeonato Brasileiro, o time bem... Ele recebe a proposta da seleção brasileira e deixa o time. O Mano também, né? Mano sai assim. Sim. O Mano também. 2010, mandando técnico para a seleção. Exatamente. E curiosamente, nesse momento bom. É o clube que mais
mais rodadas passou na liderança nos pontos corridos, mesmo tendo ficado uma temporada na segunda divisão. A diferença desse ano é o aprendizado. Me parece, a não ser que alguém tenha enlouquecido na diretoria do Corinthians. Vamos buscar um medalhão aí? Vamos mudar tudo aí agora. Não vai. O que foi feito com a saída do Tite não vai se repetir, né? Não vão inventar, vão trazer aí o André Sanches. O André Sanches foi o presidente que deu início a tudo isso, a esse processo. Segurou o Tite no pior momento possível. Então... E foi o presidente que caiu com o Corinthians e contratou o Mano Menezes. Exato. O André já era presidente do Corinthians no rebaixamento, e ele que contrata o Mano Menezes. O Mano Menezes rebaixa o Corinthians, entre aspas, naquele último jogo do Corinthians com o Grêmio. Agora, e o Romero, hein? Corintianos aqui estão delirando com mais uma atuação do Romero, direito a golaço hoje, uma meia bicicleta, não foi exatamente uma bicicleta e tal, mas um lindíssimo gol e mais uma partida impecável do Romero hoje lá na Venezuela. Eu já falei várias vezes, o Romero é bom jogador. O Romero é bom jogador. Bom jogador não significa muito bom jogador, não significa excelente e também não é péssimo. Eu acho que tentam rotular assim. Quando surgiu a reclamação do Romero sobre ser paraguaio, as piadinhas, eu acho que ele tem razão. Parte da imprensa brinca demais. E aí eu questiono, né? Aquela velha história da piadinha, de quem quer trabalhar como jornalista e quem quer trabalhar como comediante. Sabe? Aí você exagera, as pessoas confundem as coisas e vira a imprensa. Aí eu até tava conversando com um rapaz aqui no Twitter, né? Ele falou, a imprensa fala mal do Romero. Eu falei, peraí, a imprensa? Quem é a imprensa? Aí ele, não, tudo bem, entendi. Aí a gente conversou na boa. Mas eu acho que assim, se olhar pro Romero, querer fazer piada, é maldade, é sacanagem. Sim. Olhar pro Romero, identificar ali um jogador esforçado, bom, de novo, bom não é excelente nem ruim, não é bom. Você acha que alguém joga tanto tempo no Corinthians sendo ruim? Existe a confusão de ser bom, o cara precisa ser extremamente habilidoso. Exato. Ser muito técnico. Ele não é habilidoso. Sim, muitos jogadores que não são técnicos são muito bons. Isso. Ele é um jogador que te dá velocidade, te dá o jogo forte pelos lados do campo, ajuda pra caramba na recomposição defensiva. Foi o que o Carille falou quando ele veio aqui naquele bate-bola, falou, o Romero entrega 100% daquilo que eu peço pra ele. Isso aí. É que você não vai, Romero, nós queremos que ele faça 5 gols por jogo, que você joga como Careca. Você chega aí, dribla, jogar. É aquela questão, ele não tem um passe refinado, ele perde muito a posse, ele de fato, assim, eu falo sempre, tem jogadores que se fossem melhores do que são, não estariam no futebol brasileiro. Claro. Tem que fazer essa reflexão também, né? Claro. O Romero mostra toda a sutilidade no campo e seus limites também. Né? Você achar que o Romero é mais do que ele é, não é mesmo. Ele não é um craque, ele não é um cara muito bom, ele é um cara... acho que ele é útil. O Corinthians consegue extrair do Romero toda a utilidade dentro da proposta Corinthians. Essa é outra característica... No outro clube, como é que ele se daria? Essa é outra característica corintiana, né? O Jorge Wagner era um pouco isso. O Jorge Henrique era um pouco isso. Pois é. O Jorge Henrique era muito o time era campeão. muito isso. Era muito. É que o Jorge Henrique tinha mais habilidade que o Romero. Sim, era mais técnico e tal. Mas, só não prosseguiu porque Jorge Henrique pisou na bola e não poderia ter ficado mais. Vamos ao intervalo, nós voltaremos já com mais linha de passe.